Aleluia. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui nesta noite. Quero compartilhar com os irmãos 2 Coríntios, capítulo número 4, versos 7, 8 e 9, que nos diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Sente Aleluia. Quando nós vemos este capítulo, aonde Paulo ele fala algo muito importante. Se você for ver o início do subtema, vai dizer assim: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. E quando nós falamos de resiliência, quando nós pegamos esses versículos, temas aqui, nós entendemos que quando ele fala no versículo de número 7 assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Nós somos templo do Espírito Santo, amados. Eu pedi uma palavra para o Senhor e ele frisou muito esse versículo de número 7 aqui, que antecede o versículo tema. E como nós somos templo do Espírito Santo e dentro de nós tem um tesouro, porque aqui é o que está dizendo, que dentro de nós há um tesouro, algo que só poderia ser colocado no ser humano, porque nós somos vasos de barro. Ele só colocou esse tesouro dentro de nós porque ele sabia que eu e você não seríamos pessoas perfeitas e precisaríamos desse tesouro. E o que é esse tesouro? Esse versículo de número 7 aqui, ele relata exatamente o que os vasos de barro são importantes para Deus. Nós carregamos dentro de nós, amados, a essência do Senhor. Aleluia. Nós carregamos dentro de nós algo assim, muito precioso. Quando Deus me deu esse tema assim, eu estava meditando no horário em que as crianças dormem. E eu saindo ali da creche, e em algum momento ali eu estava ali olhando as crianças, e cada uma dorme de um jeito, né? Uma dorme de barriga para cima, outra de barriga para baixo, uma de lado, outra com os braços abertos, outra roncando. Nós temos vários tipos, né? Uns bem quietinhos, outros sonham, acordam assustados e a gente tem que ir lá, né? Porque acordam de alguma maneira. E eu olhando para o sono, eu vendo a fragilidade, a pureza de uma criança que poderia ali estar à mercê de qualquer um, certo? Mas a confiança que ela tem ao dormir perto de você. Às vezes as crianças no início, elas chegam e elas têm dificuldade, então elas ficam de olho aberto, porque elas pensam que se elas fechar o olho, elas não vão ver mais o papai e a mamãe. Então elas ficam de olho aberto. Aí a gente tem que explicar: olha, pode dormir, que daqui a pouco a gente vai acordar você. Então, cada uma tem o seu processo. E todas são importantes. Ele falou assim, ó: assim como uma criança, é esse tesouro que eu tenho dentro de você. Aleluia. É essa fragilidade, é esse olhar meigo que eu tenho dentro de você. Todos nós somos importantes para o Senhor. E Ele colocou dentro de nós algo muito importante. Um tesouro muito importante. E nós devemos zelar por ele. E às vezes nós queremos força, achando que a força vai estar do lado de fora. E o Senhor está falando: você tem um tesouro muito grande dentro de você que você também não imagina que contém. Você precisa entender o que há dentro de você. Se você entendesse
o que está dentro de você, você passaria pelas lutas com mais tranquilidade. Você não se desesperaria tanto como você se desespera. E no versículo 8, Paulo ele relata exatamente qual é a natureza humana. A nossa natureza adâmica, que todos nós temos. Então, primeiro ele vem dizendo, no versículo de número 7, nós temos um tesouro. E esse tesouro, ele precisa ser lapidado dentro de nós para que a excelência do poder seja de Deus. Então, o que nos dá a entender? Que para esse tesouro agir dentro de mim, eu preciso entender que eu estou trabalhando com o tesouro de Deus. Ou seja, esse poder tem que ser de Deus e não nosso. Verdade. Então a força que tem que sair de dentro de mim, para eu me tornar uma pessoa resiliente, na hora em que eu necessito usar disso, precisa ser de Deus. Então não é tão difícil nós recebemos força de Deus, recebemos resiliência de Deus. É que no momento em que nós precisamos usar o tesouro que está dentro de nós, nós erramos. Nós olhamos para a nossa natureza adâmica e deixamos às vezes prevalecer algumas coisas, mas Paulo já ressalta aqui para nós. Quando ele vai para o versículo de número 8, ele fala, ele diz assim: em tudo nós somos atribulados. Nós somos pessoas preocupadas. O sinônimo de atribulado é preocupado. Nós já temos isso dentro de nós. Mas eu não quero que você esqueça do tesouro, amém? Amém. Frisa aí que você tem um tesouro dentro de você. E aí ele continua falando que nós também somos perplexos. Eu quero falar só da nossa natureza adâmica, não daquilo que nós podemos ter, amém? Então ele fala que nós somos preocupados. Além de preocupados, nós ficamos perplexos. O sinônimo de perplexo é espantado. Ou seja, acontece algo na sua vida, você se espanta com o que acontece. Você se frustra facilmente. É só acontecer alguma coisa que você não esperava. Alguém fala alguma coisa para você que você não esperava. O seu dia acaba. Essa é a natureza que Paulo está dizendo que nós temos. Nós ficamos constantemente perplexos. Você vê até uma notícia que não tem nada a ver com você. Matou uma criança. Você não fica perplexo? Você já se espanta, você fala, como é possível? Como alguém teve coragem de fazer? Ou até mesmo quando acontece conosco, como que alguém teve coragem de falar isso para mim? Não é assim? Nós nos vitimizamos, certo? E ele também diz que nós somos uma natureza adâmica, somos constantemente perseguidos. Sinônimo de perseguido é acuado. Nós estamos a todo momento sendo confrontados por alguém no trânsito, por alguém numa condução, por alguém no serviço, por alguém dentro de casa. Toda hora, nossa natureza adâmica, quer ela esteja em nós ou no próximo, nós estamos a todo momento preocupados, a todo momento espantados e a todo momento acuados. Agora imagine, olha só como é a nossa natureza. E ele não está dizendo que isso não está dentro de nós. Tudo está dentro de você. E ele fala também que a nossa natureza adâmica é uma natureza abatida. Por que abatida? Porque quando Adão percebeu que tinha errado, ele ficou com vergonha. E ele fugiu. Ele fugiu da presença de Deus. Ele ficou abatido. Quando nós ficamos com vergonha, a primeira coisa que bate é a vergonha, é o arrependimento, é a frustração. Nós ficamos abatidos com as coisas. Muitos não conseguem nem dormir. Paulo diz que essa é a natureza adâmica. Pessoas preocupadas, espantadas,
acuadas, esgotadas. Isso está dentro de você, não vai mudar. Oh, glória. Isso é algo que constantemente vai bater na sua porta. Não podemos dizer assim, ó, hoje você veio aqui no último dia de temporada, isso não vai mais acontecer. Pode acontecer. Mas o que Paulo traz é que você está preocupado, mas você tem um tesouro aí dentro. Oh, glória. Você está espantado, mas tem um tesouro aí dentro. Você está acuado, mas tem um tesouro aí dentro. Você está esgotado, mas tem um tesouro aí dentro também. Jesus não ia nos deixar com uma natureza adâmica, simplesmente jogar o léu e dizer assim, se vira. Ele depositou um tesouro. Aleluia. E eu quero te explicar esse tesouro nessa noite, que você vai pegar uma chave para a tua vida hoje. Oh, glória. Você só precisa primeiro entender que a nossa natureza adâmica é assim. Não vai mudar. Isso está dentro de nós. Isso envolve sentimentos, isso envolve emoções, isso envolve hormônios, isso envolve o físico, envolve o mental, o emocional, tudo dentro de nós. Como a sua corrente sanguínea circula dentro do teu corpo, da mesma forma todos esses sentimentos, eles circulam pelo nosso corpo. Então nós precisamos entender que tudo isso está aí dentro. Mas o Espírito Santo de Deus também está aí dentro. Aleluia. E é Ele que vai te ajudar a conduzir. Então Ele diz, você está preocupado? Mas o tesouro do equilíbrio está aí dentro. Você pode receber esse tesouro. Você está preocupado, mas Deus vai te dar equilíbrio nessa preocupação. Deus vai colocar um equilíbrio. Você levanta a tua mão. Deus vai colocar um equilíbrio, porque o tesouro está aí dentro. É isso que você não pode deixar de entender. Aleluia. É que a gente quer fazer assim, a gente quer arrancar a preocupação. Não vai arrancar. Não vou mentir para você. Amanhã você vai ter que lutar contra ele de novo. É a natureza humana. Jesus veio na terra como humano, para que você pudesse entender que ele também passou por tudo isso. E ele tinha um tesouro dentro dele. Ele disse, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o tesouro. Oh, glória. E por que ele diz isso? Porque você precisa entender que mesmo preocupado, levanta a mão, você vai estar equilibrado. Mesmo espantado, levanta a tua mão. O tesouro da animação está dentro de você. Você pode ficar espantado, mas você não vai ficar desanimado. O tesouro do ânimo desce sobre a tua vida. Você não pode deixar o tesouro sair daí. Sabe o que acontece? A gente deixa a preocupação estampada. A gente deixa a perplexidade estampada. O desânimo. A gente põe para fora isso. E o Senhor está falando, não põe para fora isso. Põe para fora o tesouro. Põe para fora a presença. Lá dentro está gritando, estou preocupado. Mas o tesouro diz assim, fique equilibrado, filha. Fique equilibrado. Fique equilibrado. Você aguenta. Você aguenta. Você aguenta. É loucura a gente dizer que não vai passar por situações. É loucura dizer que isso aqui, ó, vai mudar. Não muda! O que ele faz é o tesouro brotar e dizer assim, errou, vai lá e pede perdão. Glória. Não estamos isentos de erros, é loucura. Você quer estar totalmente sem erro? Pede para morrer. Ele te busca rapidinho. Ele não está dizendo para encobrir os seus erros, não. Mas se aconteceu alguma coisa, respira o tesouro que ele traz a solução.
Você não dorme brigado com alguém, você se reconcilia antes. Porque o tesouro se manifesta mais do que a carne. Essa é a chave. E aí ele fala, quando a gente está acuado, uma dura coisa é você ficar com medo. As pessoas que já foram assaltadas ou tiveram um momento de pânico, sabe, né? Que toda vez que você passa por uma situação similar, não dá um frio na espinha, fala a verdade. Bate aqui, você fica acuado. Quando alguém te coloca contra a parede, começa a falar um monte de coisa, você é crente, você não pode abrir a boca, o que você faz? Você chora. Você ouve e não espera que haja uma porta para você entrar e chorar. Acuado. Mas levanta a tua mão. O tesouro da confiança no Senhor. Essa sobre a tua vida hoje. A gente pode ficar acuado? Pode. Pode ser perseguido? Pode. Mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Senhor está falando nesta noite. A natureza bíblica está dentro de você. Alguém pode te perseguir, alguém pode falar alguma coisa, as coisas podem parecer que está errado, mas aqueles que confiam não se abala. Fala mais alto, você vence. Pode perseguir, pode falar, nada vai mudar, porque o tesouro está aí dentro. Glória a Deus, glória a Deus. Não importa o que você está sendo para os outros. Nós nos preocupamos muito que somos para os outros. Precisamos nos preocupar com o que somos para Deus. E não vá nessa conversa assim, ó, não importa o que os outros pensem de você. Não que você tenha que se importar. Não importa mesmo. Mas eu tenho que continuar obediente. Eu não posso fazer o que eu quero. Porque às vezes nós erramos nessa parte. Se você sabe que o outro precisa que você libere um perdão porque ele não aguentou aquilo que você falou, vai lá e fala. Mesmo você estando certo. Então, ainda que às vezes uma opinião alheia não esteja de acordo com o que você é, faça a vontade do Senhor, seja obediente a Deus. Então Ele vai fazer com que você faça coisas que talvez, mas eu estou certa, para que eu vou lá? Mesmo certa, vai. Fala. Mesmo certa, fala assim, olha, se eu te deixei triste, me perdoa. Não foi a minha intenção. Então às vezes nós esquecemos disso também. Quando eu tenho um tesouro dentro de mim, ainda que as pessoas me persigam, eu não vou fazer disso um mérito para a minha vida. Eu não vou colocar isso como um trampolim para que eu também não pense no sentimento das pessoas. Porque eu estou sendo perseguido, o endemoniado só está lá. Se eu não tiver perdão, o endemoniado está aqui. O tesouro está dentro de nós. É esse tesouro que o Senhor quer nos dar. Você é vaso escolhido. Você é vaso comprado. Você é vaso eleito. Além de barro, você é sacerdócio santo. Você é especial para Deus. E Ele está falando, eu tenho um tesouro aí dentro. Eu queria que você não se esquecesse disso. Nós estamos falando de força. Nós estamos falando de resiliência. E Ele está querendo trazer para você o que você tem de mais valioso aí dentro. A presença dEle. Glória, glória, glória. E às vezes nós queremos tantas coisas, tantas... E aí, nós entendemos que somos confiantes. E aí ele também fala que nós podemos estar abatidos, mas não. A diferença, amados, aqui da nossa natureza humana é que de esgotados nós nos tornamos inabaláveis.
Irmãos, nós precisamos entender que a nossa natureza adâmica vai querer que você esteja fracassado a vida toda. Vai querer que você esteja com as suas forças acabadas todos os dias. Mas o Senhor fala nessa noite, se você confiar em mim e acreditar no tesouro que está dentro de você, a sua força será inabalável. Nada vai te parar. Não tem dor que te pare, não tem perseguição que te pare, não tem nada que possa separar você do amor de Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero agora que você visualize a sua dor. Não é dor física, pode ser também, mas aquilo que está parando o tesouro de trabalhar aí dentro. Eu quero que você visualize ela aí na sua mente e determine que o inimigo, ele vai te procurar lá, nessa dor aí. Escuta, você entendeu a dor? Você sabe onde está a sua dor? Ele vai te procurar lá. Só que, se você deixar o tesouro agir mais forte naquele momento, ele não vai te encontrar mais lá. Aleluia. Eu quero que você entenda que o lugar da dor, o lugar onde você está com dificuldade, é o lugar onde o inimigo vai. Ele vai bater naquela tecla. Mas você vai determinar nessa noite, levante sua mão. O lugar da tua dor do inimigo não te encontra mais lá. O lugar dessa dor, o inimigo não te encontra mais lá. Porque você está dando lugar para o tesouro. Você está dando lugar para a presença de Deus nessa noite. Aonde você será inabalável. Aonde a tua confiança estará no Senhor. Aonde você estará com bom ânimo. E aonde o equilíbrio dominará a tua carne. Porque você vai dizer assim, diga para você mesmo, eu venci. Eu venci. Essa dor. Essa dor. O tesouro está aí dentro. Glória a Deus. O tesouro está aí dentro. Todas as vezes, irmãos, nós determinamos o que pensamos. Nós determinamos o que pensamos. Tipo assim, eu só estou com um pensamento não sei o que, eu só estou assim, eu só estou assim. Não, nós determinamos. Se você determinar dentro de você que você venceu essa dor, você venceu. Se você começar a determinar sobre a sua vida que você venceu, que o inimigo não vai te encontrar no desprezo, que o inimigo não vai te encontrar no desânimo, que o inimigo não, você fala assim, você perdeu, sabe por quê? Porque eu venci e eu vou ficar com bom ânimo. Então, mas eu estou desanimado. Você só fala isso. Você só determina isso. Você precisa começar a falar palavras boas a seu respeito. Quando nós falamos palavras boas a nosso respeito, todo o nosso pensamento muda. O inimigo, ele não pode entrar num pensamento bom. O inimigo, ele não pode entrar num pensamento onde só está cheio de Deus. Por que é que Paulo disse isso? Eu volto lá. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Aleluia. Jesus Cristo é o único pensamento no ministério de Paulo. E o que é resiliência? É que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza sua força interior para se recuperar. Eu vou repetir. Diante de uma adversidade, a pessoa utiliza a força interior para se recuperar. Qual é a sua força interior? Deus. É o seu tesouro. Eu não utilizo do meu intelecto, eu utilizo, quando estou diante de uma adversidade, de uma força interior dentro de mim para eu me recuperar. Então eu preciso trabalhar isso aqui. Nós erramos porque não trabalhamos a nossa mente. Nós erramos porque nós declaramos palavras de derrota para nós mesmos. Não consigo, não vou adiante, não dá, é muito difícil, não posso. E o Senhor está falando, se existe um tesouro aí dentro, se existe algo aí dentro da minha parte, como é que eu posso transferir isso para você?
nós mesmos nos degladiamos. Porque os benefícios dessa força interior, que é o Senhor Jesus dentro de nós, esse tesouro dentro de nós, é o quê? É a superação. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma rejeição. Como é que eu supero? Com a força que há dentro de mim. Não, irmãos, não tem outro remédio. Ah, mas tem os remédios. Pode procurar o remédio que for lá fora. Pode procurar o médico que for lá fora. É só Deus que te cura. É somente Ele que vai te dar ânimo. Remédio nos engana. Remédio nos dopa. Jesus nos purifica. Nós temos um purificador dentro de nós. Nós temos uma saúde dentro de nós. Nós temos um tesouro que cura qualquer ferida. Esse nome é Jesus Cristo. Ele está aqui nesta noite dizendo: essa força está dentro de você. Quando nós deixamos a força de Deus dentro de nós falar mais alto, nós ressaltamos até a nossa inteligência emocional. Você sabia que as suas emoções, ela é pautada em inteligências? Ou você emburrece as suas emoções, ou você deixa ela bem inteligente. O que é que você quer? Quando eu deixo o tesouro trabalhar dentro de mim, a minha inteligência emocional não me deixa cair. Porque a minha inteligência emocional vai dizer assim: eu vou orar porque vai melhorar. Eu vou fazer propósitos. Eu vou falar com o Senhor. É importante viver a presença de Deus. É por isso que Paulo era o único. Jesus era o único assunto do ministério de Paulo. Esse é o mistério. Quanto tempo, irmão, nós estamos dizendo aqui, gente? Vamos parar de ser um pouco social. Vamos parar um pouco de pensar nas coisas do mundo. Tenha lá seu emprego, ok. Tenha lá seus objetivos lá fora, ok. Mas, olha, seja mais de Deus. Pense mais nas coisas de Deus. Tira tudo que é mundano de dentro da sua casa, toda a programação, põe lá coisas que edificam. Por que a gente está dizendo isso? Porque nós precisamos encher a nossa mente e as nossas emoções de coisas boas. É comprovado cientificamente, se eu fico alguns minutos vendo coisas de tragédia, todo o meu corpo trabalha mais de 5 horas mais lento. Isso é comprovado. Não precisa de demônio. O diabo usa os teus olhos, a tua mão para ligar o controle, para ficar vendo coisas, para ouvir coisas. E o Senhor está falando: eu quero trazer cura para a tua vida. Assim como eu fui o único assunto de Paulo, eu quero ser o único assunto da tua vida. Acorda! Ele precisa ser o único assunto da tua vida. Glória a Deus. Se ele for o único assunto, você não se perde mais numa fofoca. Você não se perde mais murmurando contra alguém. Você não se perde mais ficando doente. Até a saúde melhora. Porque todo o nosso corpo responde com inteligência a nossas emoções. Quando nós estamos feridos, é como se nós estivéssemos emburrecendo as nossas emoções. E uma pessoa que não aprende não evolui. Uma pessoa que não aprende não anda. Uma pessoa que não aprende fica doente. E às vezes nós achamos que eu preciso ficar endemoniado. Ele não precisa. Você mesmo se endemonia sozinho. Você mesmo, com a sua boca, leva doenças para dentro de você. Você mesma. Você mesmo. É por isso que nós temos que respirar Jesus. Quando nós ouvimos assim, irmãos, desde que nós estamos na igreja, passamos tanta coisa já.
E a gente vê tanta gente ficar no meio da caminhada. Não é porque a gente é forte, é porque a gente trabalha a nossa inteligência. Nós precisamos ser inteligentes na presença de Deus. Você está mal? Qual é a tua obrigação? É vir para a casa de Deus. É ouvir a palavra de Deus. Não é ficar num canto chorando. E às vezes uma simples atitude sua muda toda uma história. A gente quer ser resiliente assim, ó. Quer passar por um luto assim. Sem trabalhar dentro de nós. Sem nos prepararmos. Sem preparo não tem vitória. Quando você ouve assim, você vai para a igreja? Já ouviu isso? Eu vi um cara falando isso, eu achei muito interessante. Falou assim, de novo, você vai para a igreja? A igreja não salva ninguém não. Realmente. A igreja não salva ninguém não. Mas que eu saiba é onde o salvo se encontra. Eu escutei isso de um cara, achei bacana essa frase. Igreja não salva ninguém. Mas é onde o salvo se encontra. Os lugares que frequentamos, as nossas rotinas e hábitos, revelam aquilo que buscamos. Como que está a sua frequência com Deus? Vai revelar aquilo que você está buscando. Nós achamos que às vezes não é necessário. Não é necessário buscar com tanta intensidade. É necessário. Para ser resiliente é necessário. Porque os lugares que nós frequentamos, a nossa rotina, o nosso hábito, mostra exatamente aquilo que eu estou buscando. O que é que você está buscando? Diga para o irmão que está do seu lado assim: os resilientes não trocam propósitos por propostas. Repita comigo de novo: os resilientes não trocam propósitos por propostas. Como anda a sua vida? É importante viver a presença de Deus. Quem vive na presença de Deus não troca propósito por proposta. Eu tenho um propósito. Eu estou diante de um propósito. Ah, mas eu tenho uma proposta lá de fora. Os resilientes não trocam. Os resilientes têm coragem de dizer não para a proposta. Quem não é resiliente não tem coragem. Tem alguém que quer se habilitar a ser resiliente nessa noite? É difícil até para levantar a mão, né? Porque você já pensa na proposta, né? Você vê como que é difícil? Você vê como a nossa inteligência está danificada? Porque até a voz de comando o teu braço não recebe. Você já percebeu que você fica duvidoso para receber alguma coisa? É a sua inteligência, que não, a sua emoção. Olha como nós não percebemos. Nós temos o controle do braço, não temos? E por que demorou para alguns subir? Por que alguns fez assim? Sabe o que é isso? Uma emoção fraca. Uma emoção sem propósito. Uma emoção com medo. E o Senhor está falando: eu preciso despertar o tesouro que está aí dentro. Porque quando eu te chamar, você vai levantar. Quando eu te chamar, você vai dizer amém. Quando eu te chamar, você não vai titubear. Quando eu te chamar, você vai ouvir a minha voz. Quando eu te chamar, você vai fazer o que eu estou mandando. Quando eu te chamar, você diz não para a proposta. E diz não para a proposta. E diz sim para o propósito. É por isso que nós nos frustramos, amados. É importante viver a presença de Deus. Nós sabemos exatamente o que fazer quando queremos algo. Quando queremos comer, vamos lá e compramos uma comida ou vamos ao restaurante. Quando estamos doentes, vamos ao médico. Quando você quer ouvir Deus falar, você vai aonde? E por que quando você está desesperado, você não vem? O que você sabe aonde comer, aonde comprar uma roupa, aonde procurar um emprego, como fazer uma lição, mas quando você quer ouvir a voz de Deus, você se acovarda.
Por que nos acovardamos diante da voz de Deus? Por que nos acovardamos dentro de um quarto, dizendo não quero nada, estou cansada, não quero mais nada, sendo que nós temos que ouvir a voz de Deus? Precisamos, irmãos, entender. Tudo gira em torno da voz de Deus. Tudo gira em torno, irmãos. Eu estou fazendo algumas coisas diferentes do que eu fazia antes. Eu sempre tive dificuldade de fazer pão. Sempre tive. Meus pão ficavam meio esquisitos. Sério. Aí ontem eu cheguei em casa, depois do ensaio, eu falei, preciso fazer um pão. E aí eu comecei a misturar, mas eu já misturei com cara de derrota. Falei, meu, os meninos foram jogar e eu... Aí eu peguei e falei assim, não. Eu estava mais ou menos com essa palavra na cabeça, eu falei, não. Vou fazer um pão da hora. Vou fazer um pão da hora, assim. Aí eu peguei, fiz, bati lá com a farinha de amêndoa que eu queria, coloquei na forminha. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu dei graça. Eu levantei a forminha, pronto, eu falo. Eu levantei a forminha e disse assim, Senhor, antes de pôr no forno, eu estou te dando graça, porque eu sei que o Senhor é capaz de me ajudar a fazer um pão. Meu Deus do céu, parecia levantando Simba. Sério, me deu autoridade, quase que eu cantei. Eu peguei aquela forminha e pus lá em cima, irmão. Estou no segundo pão, hoje ficou bom pra caramba. Vou te dar um pedaço. Mas sabe o que é isso, irmãos? É onde o Senhor falou assim, foi um ato simples. Mas o único assunto ali ontem entre eu e o pão era Jesus. Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando? Entenda esse mistério. Tudo que você for fazer, dê graças. Tudo que você for fazer, entrega na mão dele. Ainda que venha doer, ainda que você fale assim, eu não quero dizer não. Se Deus está mandando, diga não. Se Deus está mandando, diga sim, mas diga o que Ele quer. Faça como Ele quer. Entrega na mão do Senhor. Entrega teu marido, dá graça por ele. Pega ele na noite, na madrugada, e fala assim, Senhor, eu te dou graça. Por quê? Pelo marido que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pela casa que eu tenho, pelo ministério que eu tenho. Espírito Santo, vai na frente. Ai, não. Deus é Deus de vitória. É algo simples, eu até coloquei aqui, ó, escrevi exemplo do pão. Porque foi muito legal, irmão. Sério, meu pão, ele ficava com uma cara esquisita, esse cara sola. E eu via aqueles pãozinhos que as mulheradas faziam lá nos grupos, os negócios gordinhos assim. Eu falei, eu quero que o meu fique assim. É uma coisa simples, não é? Mas para quem não cozinha muito, as cozinheiras de plantão, né? Besta. Milagre bobo você, pra mim é uma vitória. Talvez eu sei fazer alguma coisa que você não sabe. Não é verdade? É, irmão, então não subestime. Deixa eu jogar meu cabelo pra trás. Então assim, não é verdade? Não é uma superação pra mim? Qual é a superação que você tem que ter hoje? Você tem que dar um tapa na cara do diabo e dizer assim, você não me chama mais de fracassado, você não me chama mais de apurão, você não vai me ficar me perseguindo, você pode até me perseguir, meu camarada, mas vai ficar no chinelo, porque eu vou estar na frente com o leão da tribo de Judá e você não vai me tocar! Chega, quantos podem sentir a presença de Deus? Quantos podem sentir a confiança de Deus? O tesouro de Deus está dentro de você. Ah, que história é essa do diabo querer vir azuretar nossa cara? Ele tem que bater em retirada mesmo? Não vamos entregar os pontos. Para sermos resilientes é necessário que nós venhamos renunciar tudo que me afasta de Deus. Verdade, Jesus. Passa o que passar, renuncia o que não vem de Deus. Grandes homens da Bíblia, para encerrar, demonstraram resiliência em sua vida. Uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que foi invejada, uma pessoa que foi traída pela sua própria família, José. Porém, ele se tornou governador.
E os mesmos que o rejeitou foram os mesmos que foram buscar comida na casa de José. Entenda uma coisa: a vingança não vem de você, vem do Senhor. A justificação não vem de você, vem do Senhor. No momento certo, foi rejeitado. Você foi rejeitado? Entenda que no momento certo vão bater lá na tua porta. E quando bater, receba bem, receba como José fez. Porque resiliente é dar ao lugar novamente aquilo que foi um dia pertencente. Quando nós renunciamos os manjares, aquele que não se dobrou. Daniel foi um homem assim. Daniel renunciou os manjares quando ele era jovem. Daniel, os homens lá sabiam que ele orava 3 vezes ao dia, queria tirar isso de Daniel. Daniel se dobrou para aqueles homens. Não se venda para o mundo. Não se dobre para o mundo. O mundo pode tentar qualquer coisa contra a tua vida, mas faça como Daniel. Daniel entrou numa cova e o leão não mexeu com ele. Isso é para poucos. Porque se nós tivermos que entrar numa cova, meu irmão, seja eu, seja você, é inevitável. Mas o problema não é colocar em você dentro de uma cova, é o que você vai fazer dentro da cova. É que autoridade você vai usar dentro da cova. E Daniel tinha essa autoridade. Esther, quando se viu que iam matar o povo dela, ela comunicou aos santos as suas necessidades. Ela foi resiliente e disse: vamos decretar um jejum, porque eu vou ter que entrar na presença de Deus. Para entrar na presença de Deus não dá para entrar de qualquer jeito. Decrete um jejum para falar com o Senhor, porque você vai ver um tesouro escondido aí dentro brotar de dentro de você. Não fale com Deus de qualquer maneira. Deus não é nosso mordomo. Nós precisamos entender a voz de Deus. Quer entender o luto? Faça como Jó. Pensa que o inimigo não pede para se andar contra a tua vida? Às vezes nós achamos assim: já aconteceu de tudo, aconteceu nada, você era nem para estar viva, você não era nem para estar vivo, mas Deus não deixou. Simplesmente arrancou alguma coisa tua, aconteceu alguma coisa ruim, mas você está aí. O tesouro está dentro de você. Jó: não vim do ventre da minha mãe, não vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Em meio à adversidade, não deixe de adorar. Não deixe de adorar esse Deus. E por fim, nesse mesmo capítulo, no versículo 16, Paulo diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Aleluia. Se o homem externo aqui, irmão, essa carne aqui, ó, machucar, ferir, adoecer, o de dentro tem renovo para tu. Então não se importe com o tesouro que está ali dentro. No 17 ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmão, ele está dizendo que a leve e momentânea tribulação, o que é leve? É suportável. Então você não tem motivos para dizer assim: eu não aguento. Ele está dizendo leve, suportável, momentâneo. Sabe o que ele está dizendo? Levante sua mão. Isso aí está acabando. Essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso da glória. Com o peso da glória. Porque produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Não, 18, não se atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia. Não se atente para o que você está vendo agora. O teu cenário de hoje não define o final da tua história. O cenário que você está vivendo hoje não define o final da tua história, porque o peso da glória de Deus desce sobre a tua vida hoje. Fique de pé. Aleluia, Jesus.
Eu quis trazer sem vírgula, sem a mais nada do que aquilo que o Senhor me deu. O peso da glória de Deus está descendo sobre a igreja, porque o tesouro que está dentro de você vai fazer com que você consiga passar de atribulado, de angustiado, de perplexo, para animado. Eu creio. Você estará animado, você estará confiante, porque eu quero que neste louvor o peso de glória desça sobre você, para que você vá para casa justificado pelo Senhor, recebendo o peso da glória dele sobre a tua vida, porque nós estamos aqui. Pode cantar, filho. Eu quero que você medite na letra. Declare. Eu posso até sofrer, Mais o quê? mas o amanhã virá, a minha fé será recompensada. Mas meu Deus não falha. Ele não falha. Aleluia! Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Declare, igreja. Mas o amanhã virá, da minha fé Seja renovado nesta noite. recompensada. Sabe por quê? Meu Deus não falha. O teu Deus não falha. Ele não falha. Ele não falha. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Olha o que ele vai fazer. Deus proverá. Declare. Deus proverá. Olha. Olho para o alto, então tenho socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Deus vai prover sobre a tua vida. Deus já está descendo um peso de glória sobre a tua vida. Você quer ser resiliente? Põe o tesouro para fora. Você quer ser resiliente? Põe esse tesouro para fora agora. Com teu glória, com teu aleluia. Seja renovado pelo poder de Deus. Seja renovado pelo poder de Deus. Há um peso de glória. Há um peso de glória sobre a tua vida. Deus está falando. Você não morre. Você não vai cair. Você não vai desistir. Eu estou aqui. Olho para o alto, então tenho socorro. Diga, Deus proverá. Deus proverá. Obrigado. Quando a gente vai faltar, Receba a providência. as minhas forças se esgotar. Receba a força de Deus. Deus proverá. Hoje eu partilhei isso aqui. Eu sei o que faz enxergar. Receba a visão de Deus. O que faz andar. Deus vai te dar estratégias. Estratégias de guerra para você vencer. Quando a gente vai faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Receba. Peso de glória está sobre a tua vida. É o Senhor quem age. Senhor, faça como me apraz neste lugar, Senhor. Derrama, Senhor, teu óleo. Algo novo, Receba algo novo da parte de Deus nessa noite. mas meu coração arrepiou. Receba. Fazendo todo medo de desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Diga. Eu quero viver algo novo. Você vai viver algo novo. Você vai viver algo novo. Você vai viver algo novo. Algo novo da parte de Deus. Há algo novo. Esse tesouro está sendo explorado pelas mãos de Deus. Ele está entrando em você. E Ele está dizendo: deixa eu explorar. Deixa
vida. Deixa eu fazer da tua vida como me apraz, porque algo sobrenatural virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus. Algo diferente, algo diferente, algo diferente vai vir sobre você. Quero conhecer mais de ti. Adore o Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Ele está aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare, quero viver o amor. Eu quero viver algo novo. Receba. Faz meu coração bater de novo. Precisa aparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Agora levante as suas mãos. O Espírito Santo de Deus vai descer sobre você uma confiança sobrenatural. Coisas irão acontecer logo nessa semana. O Espírito Santo de Deus trará resposta sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus. Porque o Senhor está dizendo nessa noite: eu quebro o jugo, eu quebro o jugo, eu quebro o jugo, eu quebro o jugo. Receba aí a presença de Deus. Receba, 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 receba. É novo, é novo, é novo, é novo, é novo. Recebe, 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 desce, 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 seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio da presença. Seja cheio. Jesus Cristo, Jesus Cristo é o único assunto de Paulo em seu ministério. Aleluia! E ele diz: quer que o meu tesouro aí dentro resplandeça sobre você, que eu seja o teu único assunto. Aleluia! Que eu seja o primor da tua vida, e você verá milagres acontecer sobre a tua vida. Você vai ver a tua casa salva, você vai ver pessoas libertas, você vai ser a mão que vai colocar e vai curar pessoas. Você será um agente nas ações, você será uma tocha missionária. Deixa o tesouro agir, deixa o tesouro agir, deixa o tesouro agir, deixa ele agir. Em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14, levante sua mão. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Que sejamos não só cheios, mas que tenhamos o cheiro do conhecimento da palavra de Deus. Que o cheiro do conhecimento esteja sobre a tua vida, para você levar e exalar o cheiro de Cristo por onde você passar. Seja resiliente, aguenta firme, você chega lá, você vai para o céu. Jesus está contigo, Ele te dá força. Não temas, não temas, não temas. Ele é com você. Levante suas mãos, aplauda o Senhor. Ele é digno de glória.
por Ele e para Ele são todas as coisas. Aplauda o Senhor.